Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer com vocês uma resenha do livro do mês. Na verdade, não é uma resenha, são comentários que surgiram, né, a partir da leitura que eu fiz do livro Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Essa minha versão aqui é uma versão em espanhol, tá? É um livro de bolso, não é um livro, não é uma edição comentada nem nada. E o que eu faço geralmente no Instagram, né? Antes da pandemia eu fazia isso, e aí depois que começou a pandemia eu dei uma parada e eu voltei agora em julho. Eu escolho um livro que eu tenha lido aí, e eu vou pegando quotes dele e vou colocando no Instagram durante o mês. E aí eu vou soltando alguns comentários em relação àquela obra que eu li. E foi isso que eu fiz agora com Crônica de uma Morte Anunciada. É um livro publicado em 1981 pelo Gabriel Garcia Marques, que é Prêmio Nobel de Literatura. É colombiano, né? E nesse livro ele traz uma crônica. Ele vai contando uma história do dia a dia, contando como é aquela sociedade daquela cidade onde se passou essa morte anunciada, e vai desenvolvendo essa história. Nessa história em específico, cada capítulo, para mim, funciona muito bem sozinho. Poderia ser um capítulo, uma crônica isolada. Então, na minha opinião, são várias crônicas dentro do livro que contam aí a história desse assassinato. O assassinato não é uma novidade, não é um spoiler. Ele começa exatamente com a frase do primeiro quote que eu publiquei, que é: nunca houve uma morte mais anunciada. E ao longo do livro a gente vai vendo quanto que essa morte foi anunciada e quanto que aquelas pessoas daquela cidade relativizaram essa questão. Por quê? Porque a gente tem ali uma cidade do interior da Colômbia, onde vai se passar essa situação. Eu sigo alguns Instagrams colombianos, enfim, eu peguei esse post que foi publicado falando desse livro, vou deixar ele aqui para vocês darem uma olhada. Ele vai falar que foi inspirado em um fato aí da vivência do autor, então, que aconteceu lá no começo da década do século XX. E aí ele veio contar essa história dentro do livro, dessa crônica. E aí a gente vai tendo vários aspectos de cidade de interior latina mesmo. A gente vai lendo essa história e a gente vai se sentindo muito, a gente vai reconhecendo os ambientes, a gente vai reconhecendo as pessoas, porque são situações que poderiam tranquilamente ter passado no Brasil. Tá? Então, o segundo quote que eu trouxe, ele fala o seguinte, ó: Puríssima del Carmen, sua mãe, tinha sido professora até que se casou para sempre. Seu aspecto manso e tanto tímido dissimulava o rigor do seu caráter. Então, a gente vai tendo essa figura feminina muito marcante nessa história. É a pessoa que fofoca, é a pessoa religiosa, é a pessoa que transgride algumas regras daquele ambiente, e essa transgressão a gente não tem a solução dela. A gente vai acompanhando o livro pensando que a gente vai ter a resolução desse caso maior, e não acontece, porque isso não é o problema maior. O problema maior é como as pessoas lidam com a situação. Eu não posso falar qual é a situação, porque senão vou dar um spoiler aqui da obra. Mas é importante a gente entender que a figura feminina, ela tem um papel primordial nessa história. E a figura religiosa, as crenças daquela sociedade, isso vai determinar o quanto que essas pessoas vão relativizando a morte.
Então todo mundo ali na cidade vai sabendo. E em cada capítulo a gente vai vendo as pessoas contando um para os outros e ninguém se importando, ninguém falando, ele não, temos que fazer alguma coisa para ele não morrer. A não ser o narrador, ninguém ali da história, eles se importam até. Não é que eles não se importam, mas eles estão conformados, porque existe realmente um fato que realmente dá o direito das pessoas quererem matar o Santiago. Daí, olha só, outros aspectos que são importantes, que vão aparecendo. Foi o mesmo de sempre. Um começa a contar algo e antes que se chegue até a metade, ele já sabe como termina. Aquela história da Fifi, da janela, um conta para o outro e até o final do dia, até a hora que acontece esse assassinato, todo mundo já sabe que ele vai acontecer por conta desse leve e trás da cidade. Uma outra coisa que também é um aspecto relevante, né? Como o dinheiro, a pose, ela representa muito naquela sociedade. Olha lá, parece que também está nadando em ouro. Isso respondia à lenda de que Bayard do Saint-Romain não somente era capaz de fazer tudo, mas fazê-lo muito bem, já que dispunha de recursos intermináveis. Então, o dinheiro, ele também vai pautar muito dessa sociedade. Um outro aspecto que vai finalizando aqui os coaches do mês é a questão da religiosidade, da questão católica. Então, ali, ó, o laudo dizia, parecia um estigma crucificado. Essas relações bíblicas com Jesus, com a questão da igreja, do catolicismo, eles pautam muito esse livro, porque é uma cidade de interior e tudo roda ali ao redor da igreja. E aí a gente tem a figura do padre também. Olha lá o próximo quote que eu separei. Os estragos das facas foram apenas o princípio da autópsia inclemente que o padre Carmen Amador se viu obrigado a fazer na ausência do doutor Dionísio Iguarã. Então o padre, ele tem um papel muito relevante na condução dessa história, desse enredo. O último, que talvez seja o mais spoiler, mas enfim, ele vai falar o seguinte: o advogado sustentou a tese de homicídio em legítima defesa da honra, que foi admitida pelo tribunal, e os gêmeos declararam ao final do julgamento que fariam novamente 1000 vezes pelos mesmos motivos. A gente vê aqui a relativização do crime. Então, se é em defesa da honra, ok, você podia ter cometido. As pessoas ali, elas estão muito tranquilas com o que foi acontecendo. A gente tem vários outros aspectos que são muito determinantes ali nessa história, que vão contar muito daquela sociedade, do como aquela sociedade se comunica, como ela conduz as questões, principalmente as questões sociais, né, as questões de gênero. A figura da mulher, ela é muito presente a todo tempo, e principalmente as crenças. As crenças, elas são muito reforçadas a todo momento aqui nessa história. É uma história que vale muito a pena, é um livro muito curto, eu acho que vale muito a pena começar a leitura do autor por esse livro, porque é um livro curto. Ó, nessa minha edição a gente tem 136 páginas, mas é um livro que faz a gente pensar muito na sociedade que a gente vive, e é um livro que ele não é datado, embora ele tenha, ele conte uma história que passou ali no começo do século XX, ele vai trazer muitos aspectos que são aceitáveis até hoje aqui na nossa sociedade. Não aceitáveis, mas que acontecem. A gente pode abrir um jornal e dar de cara com essa notícia. Então é isso, pessoal. A gente termina por hoje esse nosso vídeo sobre o nosso livro do mês. E mês que vem, eu acho que tem mais. Vamos ver se eu consigo continuar filmando. É isso, tchau.